Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E o tema de hoje é a pregação especial. O tema de hoje é a besta de Apocalipse 13. Essa é como se fosse a primeira parte de mais 3 vídeos que eu vou trazer para vocês aqui falando sobre a besta. Antes de eu fazer para vocês o vídeo das pragas, das 7 pragas. Vou apresentar quem são as bestas, o que as evidências que elas transmitem, o que elas vão fazer no futuro. Por isso, como elas estão se formando uma aliança para oprimir o povo de Deus no futuro. Antes de eu falar sobre esse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por o sábado do Senhor que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo, para apresentar essa verdade para todos os povos, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. Vamos com o tema então. Vamos lá, falar sobre Satanás e seus aliados. No desfecho do grande conflito cósmico, Satanás não está sozinho. Ele tem ao seu lado 2 aliados. Esses 3 formam a trindade falsa, que simula a obra das 3 pessoas da trindade verdadeira. Está falando aqui do dragão e vamos ver a característica do dragão. Ele buscou ser semelhante a Deus. Isaías capítulo 14, versos 13 e 14. Vamos lá. No versículo 13. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Quer dizer, queria ser semelhante ao Altíssimo. Quer dizer, não é pretensão? Não é ser pretensioso? Se tornou o Deus deste século. 2 Coríntios capítulo 4, verso 4. Vamos lá para o Novo Testamento. 2 Coríntios. Segunda Coríntios capítulo 4, verso 4. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Vamos lá com a besta que surge do mar. Ele é uma imagem do dragão, Apocalipse 12, versos 3 e capítulo 13, verso 1. Vamos lá para Apocalipse. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande e vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Agora no capítulo 13, verso 1, o dragão, em profecia, é Satanás. 13, 1. A besta que emerge do mar. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmia. É o papado. E Jesus é a imagem do Pai. João capítulo 14, verso 9. Vamos lá para o Evangelho de João. João 14, verso 9. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me teis conhecido? Quem me vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai.
pretende perdoar pecados. Apocalipse 13, verso 5. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Marcos capítulo 2, verso 7. Marcos capítulo 2, verso 7. Porque fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? Simula o mistério de Cristo em termos de tempo. 1260 dias ou 42 meses, Apocalipse 13, 5, ou 3 anos e meio. Sofreu um golpe mortal e ressuscitou, Apocalipse 13, verso 12. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. A besta que surge da terra, com o Espírito Santo da testemunha de Cristo. João capítulo 14, verso 16. João capítulo 14, verso 16. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Quer dizer, ele se titula como Consolador, né? Que ele é o regente da besta que surge do mar. Então, quer dizer, os Estados Unidos, que é a besta que surge da terra, quer ser o Consolador da besta que surge do mar. O Vaticano, o Papa. E a besta da terra dá testemunha da besta do mar. Apocalipse 13, 12. Que eu acabei de ler agora. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra, os seus habitantes, adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. E este poder faz fogo descer. Apocalipse 13, 13. Também opera grandes sinais de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Num Pentecostes contrafeito. Então, quer dizer, essas são as trindades falsas que estão em Apocalipse 16. Vou ler para vocês Apocalipse 16, que fala sobre a trindade. O 16, 13. Olha só, então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhante a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a grande peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Quer dizer, a trindade satânica. Vamos lá. A falsa trindade. O dragão e a besta do mar e a besta da terra. Apocalipse 13. Que são o papado, o Vaticano e os Estados Unidos da América. O dragão é adorado. 13, 14. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo: aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida mortal, aquela ferida a espada sobreviveu. A besta é semelhante ao dragão. Apocalipse 12, verso 3 e 13, verso 1. E 13, verso 1. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que era dar à luz o filho varão. E 13, verso 3.
No verso 13, verso 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmia. Quer dizer, o dragão também tinha 10 chifres e 12 diademas. E 10 diademas, né? E 7 cabeças. A besta recebe uma ferida mortal. 13:3. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas esta ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Mistério da besta dura 42 meses. 13:5. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. A besta tem um selo. 13:6 e 17. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e o difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Agora o versículo 17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca do nome da besta ou o número do seu nome. 3 mensagens demoníacas. Apocalipse 16, versos 13 e 14. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Por que semelhantes a rãs? Porque nas 10 pragas do Egito tinha uma praga era de rã, porque tinha os egípcios veneravam uma deusa que tinha cabeça de rã. Eu não lembro o nome agora, mas veneravam, adoravam. Por isso que é espírito de demônios, espírito imundos, que significa rã. Agora eu vou falar da verdadeira trindade, que é de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Apocalipse 1, versos 4 a 5. Vamos lá para Apocalipse. Apocalipse 1, versos 4 a 5. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz vós os outros da parte daquele que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. O Pai é adorado. Deus Pai é adorado. Apocalipse 4:10. Achei-me em espírito. É 4:10, né? 4:10. Os 24 anciões prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor Deus e nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Aí o 3, quem vê a mim, vê o Pai. João 14, verso 9. Evangelho de João 14, verso 9. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tendes conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Jesus recebe uma ferida mortal. Apocalipse 5:6. Então vi no meio do trono dos 4 seres viventes entre os anciões de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são de 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Jesus volta à vida e é adorado. Apocalipse 1:18. E aquele que vive estive morto, mas aí que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno.
e capítulo 5, versos 8 a 14. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciões, postraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: Dignos é de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto com teu sangue, comprastes para Deus e os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus o constituístes reino de sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos 4 anciões, cujo número era de milhões e de milhares, proclamando em grande voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então eu ouvi de toda criatura que há no céu, sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciões prostraram-se e adoraram. Ministério de Cristo, 3 anos e meio, 42 meses. Daniel 9, 26, 27. Vamos lá para Daniel. Daniel 9, 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, o príncipe, 7 semanas, e 62 semanas as praças e as circunvalações se reedificarão em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas será morto o ungido, e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será no dilúvio, até que o fim emerger, haverá guerra, desolações são determinadas. E ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre as asas das abominações virá o assolador, até que destruirão o que está determinado se derrame sobre ele. Quer dizer, que aqui está falando do ministério de Cristo mesmo, que foi uma semana, a aliança de 1 semana é 7 anos. E na metade daquela semana foi cessado o sacrifício de manjares, quer dizer, 3 anos e meio, ou 42 meses. Deus tem um selo, Apocalipse 7, versos 1 a 3. Depois disto vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar e nem sobre a árvore alguma. Vi outro anjo que subia nas nascentes do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles os quais foram dados a fazer dano à terra e ao mar, dizendo: Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Quer dizer, os selos, né? Três mensagens celestiais, Apocalipse 14, versos 6 a 12. As 3 mensagens angélicas que as igrejas hoje proíbem de ser pregado, mas eu prego aqui no meu canal. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. É a primeira mensagem. Agora a segunda. Seguiu-se outro anjo segundo, dizendo: Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. O terceiro anjo. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: Se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também este beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira.
e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça de seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca de seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Essa é a característica da falsa trindade e da verdadeira trindade. A besta que surgiu do mar. O emblema da OMS é idêntico ao emblema da ONU, só que sobreposto pelo bastão de Aclépsio, que é composto por que é um bastão que é um símbolo de Esculápio ou Aclépsio, e o deus romano da medicina e da cura. Apocalipse 13:2. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, aos seus pés como de urso, e a sua boca como de leão, e o dragão lhe deu o poder e o seu trono o grande poderio. Daniel 7:6. Depois disso, eu continuei olhando, e eis que aqui o outro, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave de suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças, e lhe foi dado domínio. Apocalipse 18:23. A luz da candeia não mais luzará em ti, e a voz de esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá. Porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. Está falando aqui do poder romano. A profecia de Apocalipse 13. É a besta que sobe da terra, lugar desabitado, primeira besta. É lugar desabitado, primeira besta é o papado. Exerce a autoridade da primeira besta. Será um poder perseguidor. Quer dizer, foi a besta que sobe do mar, que é o papado, ele vai imitar o que a besta do mar fez na Idade Média, que perseguiu e matou mais de 100 milhões de cristãos, que eles falavam que eram hereges, que os hereges que eles falavam tinham a Bíblia debaixo do braço e queriam proclamar a palavra de Deus, proclamar o sábado do Senhor, o 7º dia. Mas o que a igreja tinha? Em si, tinha a Bíblia em última instância. O que eles tinham era o clero e a tradição. A Bíblia era de última instância. A Bíblia ficava trancada dentro de um porão e maltratada. Então ele perseguiu, e o papado na Idade Média perseguia o povo de Deus. Matou mais de 100 milhões de cristãos. E os Estados Unidos quer fazer também o dilema do papado. Quer imitar. Então ele vai também perseguir. Mas ali o papado perseguiu por 1260 anos. 12 séculos. Só que os Estados Unidos vai perseguir por apenas 3 anos e meio, literal. Faz uma imagem da primeira besta. União e Igreja, Protestante e Estado. Vai impor a marca da besta, domingo como dia de repouso. E ele tem 2 chifres, liberdade civil e religiosa. Falará como o dragão, restringirá as liberdades. Faz que todos adorem a primeira besta, matará quem não adorará. Quer dizer, é a característica da primeira besta. 11:18. Fala do poder perseguidor dos Estados Unidos da América. A união dos dois forma a imagem da besta.
A imagem da besta representa a forma de protestantismo apóstata que se desenvolverá quando as igrejas protestantes buscarem o auxílio do poder civil para a imposição de seus dogmas. Ellen G. White, no livro Eventos Finais, na página 227. A influência dos evangélicos. Os evangélicos nos Estados Unidos têm exercido uma influência crescente na política, na relação de Trump. Com essa base é um reflexo disso. Ele se comprometeu a destruir leis que limitam a participação de grupos religiosos na política, o que poderia levar a uma fusão entre a igreja e o Estado. Aí eles relatam: a história evidencia que a união de poder político e religiosas frequentemente resulta em perseguição a minorias em restrições à liberdade religiosa. Exatamente o que vai acontecer. Vai ter união entre igreja e Estado e prepare-se, cristãos do mundo. Vai ter perseguição. O retorno dos valores tradicionais. Trump prometeu um retorno aos valores americanos tradicionais, incluindo a defesa da liberdade religiosa. A proposta de um projeto 2025 que sugere a implementação de políticas que reforcem o domingo como dia de descanso. É um exemplo de como a política e religião podem se intercelar sobre a sua liderança. Quer dizer, está passo a passo, povo de Deus. O decreto dominical está a nossas portas. Quem não vê é porque não quer. Está a nossas portas o dia de descanso do domingo. Ano que vem mesmo, em março do ano que vem, lá no Espírito Santo, na cidade de Vitória, os mercados serão fechados. E o que Ellen G. White disse no livro Grande Conflito, que há 150 anos atrás, que os sindicalistas iriam impor uma tribulação como nunca houve. São os sindicalistas que vão fazer a perseguição como nunca houve. A tribulação como nunca houve. Eles vão dar o pontapé inicial. Os sindicalistas de todo o mundo, eles vão, no pontapé inicial, começar a tribulação como nunca houve. E já está começando. Ano que vem, lá no Espírito Santo, os mercados serão fechados. E se o dono do mercado negociar com o trabalhador, com o funcionário, de trabalhar naquele dia e os fiscais pegarem o mercado aberto, o dono do mercado receberá 3 vezes mais, ou até 7 vezes mais, o valor para ele pagar a multa. Então, quer dizer, já não está começando o poder dos sindicalistas na tribulação como nunca houve? E não vai ser só lá no Espírito Santo. Fiquei sabendo também que nos estados de São Paulo também vai começar a fechar os mercados no domingo. Povo de Deus, está começando a tribulação. Aos poucos está começando. À medida que os anos passem, os eventos finais como o decreto de morte e a marca da besta ainda não aconteceram. Algumas pessoas expressam dúvidas e até mesmo ceticismo sobre nossa interpretação dos eventos finais, incluindo a centralidade do sábado e do domingo no conflito final. O Apocalipse é claro: ou adoremos o Criador ou adoremos a besta e a sua imagem. E não deveria nos surpreender que em uma questão que gira em torno da adoração ao Criador, que deu a origem a esse dia de guarda no próprio Éden. Ver Gênesis 2, 1 a 3. Vamos lá para Gênesis. Aqui tem que ser claro, e eu trago a evidência. Gênesis 2, 1 a 3.
E assim, pois, foram acabados o céu e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o 7º dia, o santificou, porque nele descansou toda a obra que como Criador fizera. E aqui não tinha judeu, hein? Aqui não tinha nenhum ser humano criado. E como que o povo fala que o sábado foi feito para os judeus? Além disso, não é coincidência que o poder representado pela besta é o mesmo poder que alega ter mudado o mandamento do sábado para o domingo, sem base bíblica alguma. Com esse pano de fundo, esse plano de fundo, em mente, faz todo sentido a ideia que o sábado e o domingo estão envolvidos na questão de adoração, novamente ao Criador. Ver Apocalipse 14, 6 e 7. Que é a mensagem angélica. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra. E a cada nação, tribo e língua, e dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e a fonte das águas. Ou a besta. Encontramos no Novo Testamento um antecedente da questão do sábado versus lei humana. Leia Mateus capítulo 12, versos 9 e 14, João capítulo 5, versos 1 a 16, o que levou os líderes religiosos a querer matar Jesus. Jesus observava o sábado conforme estabelecido por Deus, ou líderes religiosos segundo suas próprias tradições. Em Mateus 12, depois que Jesus curou no sábado o homem com a mão ressequida, Mateus 12, 9 a 13, como os líderes religiosos reagiram. Mas os fariseus, saindo dali, conspiravam contra ele, procurando ver como o matariam. Mateus 12, 14. Eles procurariam matar Jesus por causa do sábado. Em João 5, 1, 16, depois da outra cura miraculosa ocorrida no dia sagrado, os líderes perseguiam Jesus porque faziam coisas no sábado. João 5, 16. O desejo de matar por causa da tradição. A Bíblia não proíbe curas no sábado, assim como nenhum texto bíblico colocou a guarda do domingo em lugar da observância do sábado, versus a maneira correta de observar o sábado. Embora a questão específica de como Jesus, ou seja, a mesma dos eventos virais, é bem próxima à lei humana versus a lei de Deus. Em membros dos casos, a lei contestada gira em torno do sábado bíblico. Aí está. The Religions Unite, quer dizer, que é a união das religiões, que o Papa está, desde Francisco, está unindo uma união só. E isso não é bom. É como se diz, budistas, indígenas, islamismo, hinduísmo, todas as religiões pagãs que não têm a Bíblia como doutrina, que não leem a palavra de Deus, estão se unindo a uma união só. Quer dizer, perigoso demais. Aí, vocês que falam que o chip, tanto na testa ou na mão, que é a marca da besta, não é. Eu mostrei para vocês que a marca da besta e o selo de Deus é o dia da criação. O selo de Deus é o sábado. E o selo da besta é o domingo que eles colocaram no lugar do sábado. É a espiritualidade. É o selo de Deus e o selo da besta são os dias que Deus estabeleceu e que o papado mudou de Deus e colocou o dia que ele queria guardar. Então, quer dizer, não é o chip, é apenas uma comprovação de que você aceitou a marca da besta, que pode comprar e vender, mas não é a marca da besta o chip.
É só uma comprovação para provar se você aceitou ou não o selo da besta. Então, povo de Deus, essa foi a, a pregação especial, a besta do Apocalipse 13. E vai ter mais 2, 3 vídeos aí que eu vou mostrar para vocês sobre esta denominação. Essas duas bestas que vão perseguir o povo de Deus no tempo futuro. E não vai demorar para acontecer, tá ok? Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para pregar para todos os povos, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!